Minha irmã deixou os filhos dela na minha casa e exigiu que eu tomasse conta deles enquanto ela ia de férias, por 8 semanas. Quando ameacei denunciá-la à polícia, ela arranjou para que eu fosse agredida na minha própria casa para que ela pudesse levá-los de volta. Ao contrário do ouro de verdade, crianças criadas como crianças de ouro nunca se revelam tão puras quanto seus pais as veem. Crescendo, minha irmã sempre conseguia o que queria. Não importa o quão desagradável ou irracional ela agisse comigo, ela sempre se safava. E isso porque ela era a criança milagrosa de ouro. O que mais provavelmente ajudou foi também que minha irmã era incrivelmente bonita. Ela tinha cabelos grossos, encaracolados e olhos claros, e minha mãe passou a vida comparando nossa aparência. Eu tenho olhos escuros e cabelos lisos e nunca fui tão bonita quanto minha irmã. Minha mãe adorava fazer comentários nos comparando depois que nós duas nos tornamos adolescentes. Ela estava constantemente me dizendo para tentar me vestir como minha irmã e pedindo a ela para me ensinar maquiagem, mas minha irmã também me intimidava e zombava de mim se eu alguma vez pedisse ajuda a ela para me deixar mais bonita. Foi assim que crescemos para nos ressentirmos extremamente uma da outra. Eu acho que minha irmã simplesmente se apegou aos piores traços que vimos em minha mãe, enquanto eu os rejeitei todos. Eu acho que ser colocada em um pedestal a vida toda pela minha mãe, por simplesmente ser bonita, a transformou numa pessoa podre que não se importa com ninguém, além de si mesma, e pensa que pode se safar de qualquer coisa apenas por causa da sua aparência. A maneira como minha mãe nos comparava e me menosprezava me levou a ter muitos problemas de autoestima, e como adulta, sou muito quieta e reservada, e algumas pessoas me descrevem como uma pessoa fácil de manipular. Recentemente, tenho ido à terapia para tentar desenvolver uma espinha mais forte. Embora tenha sido difícil tentar me defender em meus relacionamentos pela primeira vez, sinto que a maneira como minha família me tratou realmente me arruinou como adulta, e é difícil para mim manter amizades saudáveis ou relacionamentos românticos. Minha irmã até dormiu com meu namorado no ensino médio no último ano, e sem motivo real, ela nunca gostou dele, e me disse muitas vezes que achava que ele era feio. Meus pais me disseram para deixar o passado para trás quando descobriram o que havia acontecido. Minha irmã nem sequer foi repreendida, e esse foi um momento em que eu realmente percebi o quanto eles a preferiam a mim. A maneira como meu pai apenas ficou parado e observou minha mãe me irritar emocionalmente por toda a minha vida, me fez sentir que nenhum homem jamais me defenderia ou veria valor em mim. E é muito difícil para mim confiar e me conectar ao namorar. Mas minha vida inteira não foi completamente horrível por causa da minha mãe e da minha irmã, porque a única vantagem de ser a irmã feia crescendo significava que eu tinha zero vida social e passava todo o meu tempo estudando. Acabei me formando no ensino médio com um 4.0 e consegui uma bolsa integral na minha primeira opção de universidade, o que foi ótimo, porque minha mãe me disse na noite anterior que eu comecei o ensino médio que ela estava pagando a faculdade da minha irmã, já que ela era mais velha, mas eu teria que ir para a comunidade e pagar meu caminho sozinha. Lembro-me de chorar e perguntar a ela por que ela não me amava como amava minha irmã, e ela insistiu que sim, mas minha irmã merecia mais já que era sua primogênita. No dia em que consegui minha bolsa, passei o dia inteiro tão animada para contar aos meus pais sobre isso. Acho que parte de mim estava meio feliz por ter algo que minha irmã não tinha. Minha irmã passou todo o tempo no ensino médio festejando e tirando notas baixas, sem nenhuma repreensão dos meus pais. E ela só ia para a faculdade porque meus pais podiam pagar por isso. Ela nem ia para uma muito boa porque suas notas eram tão ruins. Então, no dia em que corri para casa para contar aos meus pais que eu tinha conseguido uma bolsa integral para uma universidade de prestígio, eu nunca tinha estado tão animada para compartilhar boas notícias com a minha família. Mas quando cheguei em casa e contei aos meus pais sobre a minha bolsa, meu pai disse bom trabalho, e minha mãe nem sequer olhou para o telefone ou me deu qualquer resposta. Depois ela me ignorou a semana inteira depois que eu compartilhei essa notícia. Tentei perguntar a ela por que ela estava brava comigo por conseguir uma bolsa para a faculdade, mas ela literalmente apenas evitou fazer contato visual comigo e ia para outro quarto. Era como se ela literalmente me odiasse por ganhar minha bolsa, quando a maioria dos pais ficaria animada. Enfim, foi quando eu comecei a entender o quão sozinha eu estava e o quão isolada minha família queria que eu me sentisse. Eu não entendia o porquê também.
Por que minha mãe sequer me teve, só para passar a vida me odiando e, por sua vez, me fazendo me odiar? O dia em que consegui minha bolsa se tornou um dos piores dias da minha vida, enquanto eu chorava até o dormir e aceitava que nunca teria uma família que me amasse, não como amava minha irmã, e eu a desprezava por isso. Naquela noite escrevi em meu diário até o sol nascer, sobre o que eu queria fazer com o resto da minha vida. Eu estava cansada de ser essa garotinha triste e decidi que transformaria cada grama de raiva que tinha em sucesso acadêmico. Em vez de fazer uma festa de autopiedade e implorar por amor e atenção aos meus pais, eu redirecionaria todo o meu foco e energia para os meus estudos, como eu sempre fiz, e me daria algo que eles nunca poderiam. Eu seria estável, independente, inteligente e educada, mesmo que eu nunca fosse amada. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Fui para a escola e me formei com honras, consegui uma posição fantástica em uma empresa onde estagiei logo depois da faculdade e tenho ganhado 6 dígitos desde que fiz 23 anos. Quando voltava para casa nas férias, contava à minha família como estava indo e recebia elogios aleatórios de membros da família estendida, mas meus pais nunca se esforçavam para reconhecer ou me parabenizar por minhas conquistas. Como adulta, eu sabia que era melhor não contar para minha mãe sobre minha alta posição na empresa ou quanto eu estava ganhando, pois sabia que isso só ia fazer ela me ressentir mais. Mas eu contei pro meu pai, e um ano ele até me disse que estava feliz por mim, e foi a coisa mais legal que os meus pais já me disseram. Mas mesmo como adulta, minha mãe ainda me tratava como uma convidada indesejada, e embora eu só os visse durante as férias, ela faria tudo o que pudesse para desviar a atenção de mim se alguém me fizesse uma pergunta ou direcionasse a conversa para mim. Por exemplo, estávamos jantando no Natal um ano, quando meu tio me parabenizou por uma promoção sobre a qual eu havia contado a ele mais cedo naquele dia. Era minha segunda promoção na empresa, e eu também tinha recebido um aumento significativo. Eu estava pensando em comprar minha primeira casa. Meu tio mencionou a promoção e a casa em potencial, e alguns outros membros da família estendida me parabenizaram e foram inesperadamente gentis com a notícia. Outro dos meus primos me perguntou em que área eu estava procurando casa, e foi aí que minha mãe me interrompeu e disse: "Isso é chato, podemos mudar de assunto?" Então, em voz baixa, ouvi ela dizer: "Provavelmente nem é verdade de qualquer forma." Acabei comprando minha casa no final daquele ano, e quando postei sobre isso nas redes sociais, todos da minha família curtiram a postagem, menos a minha mãe. Eu sabia que ela provavelmente estava irritada porque a minha irmã estava tendo uma experiência de vida completamente oposta à minha. Ela ia para a faculdade logo depois do ensino médio, tudo pago pelos meus pais, e acabou reprovando e engravidando do primeiro namorado da faculdade. Eu tinha uma forte suspeita de que meus pais haviam pedido a ela para abortar a gravidez, mas ela acabou mantendo ela e tentou fazer funcionar com o pai do bebê, que ela conhecia há apenas 4 meses. Bem, acontece que eles eram completamente incompatíveis, mas acho que isso não os impediu de tentar fazer as coisas funcionarem ou resolver o relacionamento tendo um outro bebê. Lembro-me de ter que segurar as lágrimas quando a vi postando sobre ter um segundo filho, pois sabia que o bebê provavelmente estava nascendo num ambiente tóxico, já que minha irmã era uma pessoa tão ruim, assim como o pai do bebê. Eu o conheci nas férias, mas ele nunca se deu ao trabalho de lembrar meu nome ou conversar comigo. E todo ano ele comia todas as bandejas de comida, mesmo que ele não trouxesse nada. Obviamente, o relacionamento da minha irmã e o meu não melhoraram à medida que crescemos. E basicamente não nos falávamos depois que nós duas saímos da casa dos nossos pais. Nós tínhamos nas redes sociais, e nas poucas vezes em que nos víamos durante as férias, minha irmã fazia comentários desagradáveis sobre meu peso ou a maneira como eu me vestia. Honestamente, acho que ela só estava projetando, porque eu uso muitas roupas de marca e gosto de alternar as minhas bolsas de marca, e ela constantemente me perguntava que bolsa falsa eu tinha trazido desta vez. Um ano assim que eu entrei pela porta pro Dia de Ação de Graças, ela me olhou de cima a baixo e disse literalmente: "Vejo que você está vestida como a vadia snob que você é." Foi tão ridiculamente rude e desnecessário, e ela até me insultava constantemente na frente dos filhos dela, usando palavrões e tudo, apesar dos filhos dela serem jovens. Não me sinto mal em dizer que a minha irmã é puro lixo, e que eu não me senti mal com nada do que eu fiz depois que ela largou os filhos dela na minha porta do nada um dia. Eu tinha acabado de relaxar em minha casa em uma manhã de fim de semana, depois de uma longa semana de trabalho, quando minha campainha tocou, e fiquei completamente chocada ao ver os filhos da minha irmã, de 10 e 7 anos, parados na minha varanda da frente segurando malas de pernoite.
Quando perguntei o que eles estavam fazendo ali, eles disseram que a mãe deles ia de férias por 8 semanas e que ela disse que eu estava cuidando deles. Minha irmã e eu não nos falávamos desde o churrasco de 4 de julho da nossa família, onde ela me disse para não comer mais de um pato porque ela estava cansada de olhar para minha barriga. Eu não tinha ideia porque ela pensou que eu seria sua babá gratuita por 2 meses. Meus sobrinhos eram crianças boas e quietas que obviamente também estavam confusas. Então os deixei entrar enquanto eu começava a ligar para minha irmã. Minha irmã ignorou minhas primeiras 10 ligações, mas continuei até que ela finalmente atendeu. Assim que ela atendeu, eu disse que não havia como eu cuidar dos filhos dela e que se ela não viesse buscá-los o mais rápido possível, eu ligaria para o conselho tutelar. Eu estava literalmente pesquisando o número do conselho tutelar enquanto a tinha no Viva Voz, quando ela me soltou uma bomba. A voz dela ficou incrivelmente profunda e assustadora, enquanto ela me chantageava, dizendo que ligaria para o meu trabalho e os informaria que eu não estava tomando minha medicação para bipolaridade e me faria ser demitida. Embora minha irmã fosse uma idiota que não entendia nada sobre o meu trabalho, minha carreira era a coisa mais importante para mim, e eu não podia arriscar que ninguém ameaçasse minha posição lá. Eu apenas desliguei depois que ela disse isso e tentei descobrir o que fazer em seguida. Eu senti que minha cabeça ia explodir de tanto estresse. Não só eu não podia cuidar dos filhos dela, mas eu tinha uma viagem planejada 1 mês depois para visitar o meu namorado de longa distância, o Eric, na Austrália e conhecer a família dele pela primeira vez. Nós estávamos namorando há um tempo e eu estava esperando essa viagem o ano todo. Era tão importante, já que ele estava me apresentando à mãe e ao pai dele, e eu queria que tudo corresse perfeitamente. Agora minha vida estava um caos por causa da minha irmã idiota e eu não tinha ideia do que ia fazer. Não tinha ideia de quem mais ligar além da minha mãe e não deveria ter me surpreendido que ela tenha ficado do lado da minha irmã, assim como ela sempre fez. Eu disse à minha mãe que minha irmã nem tinha vindo deixar os próprios filhos, e ela disse que eles já eram grandes o suficiente para vir para minha casa sozinhos. De qualquer forma, minha mãe começou a me culpar e dizer que minha irmã tinha feito muito por mim e que eu precisava estar lá para ela apenas desta vez, já que eu nunca estava. Isso me fez perder a cabeça, e eu gritei com ela a plenos pulmões e pedi a ela para me dizer uma única vez em que minha irmã esteve lá para mim ou melhorou minha vida de alguma forma. Eu disse à minha mãe que tanto ela quanto minha irmã nunca estiveram lá para mim e me trataram como se eu fosse um cachorro sujo na casa delas em vez da própria família. Exigi que minha mãe me visitasse para que, no pior dos casos, eu pudesse deixar minha mãe em minha casa enquanto eu voava para a Austrália como cuidadora dos meus sobrinhos em vez de mim. Eu tinha poucas esperanças de que minha irmã abandonasse sua viagem para voltar para os seus filhos, já que ela foi tão rápida em jogá-los em mim. Quando minha mãe finalmente chegou à minha casa, ela estava tão fria como sempre e me olhou com os mesmos olhos cheios de ódio que ela sempre teve por mim. Sentamos na minha sala e minha mãe me explicou que eu estava sendo uma irmã terrível para minha irmã, como sempre, e me deu uma bronca sobre a família estar lá nos momentos de necessidade um do outro. Eu ignorei toda a porcaria de minha mãe e exigi saber exatamente que tipo de férias minha irmã estava tirando, que era tão importante que ela esqueceria os seus filhos e os deixaria com alguém que essencialmente a odiava, apesar de ser sua própria irmã. Eu disse à minha mãe que tudo isso era estranho e suspeito e que minha irmã desaparecer por 8 semanas do nada e deixar 2 filhos pequenos para trás não fazia sentido e que eu queria a verdade se eu fosse me envolver sem consentimento assim. Foi quando o rosto da minha mãe mudou e eventualmente ela admitiu para mim que minha irmã não estava apenas indo de férias, ela estava na verdade sendo levada por seu sugar daddy. Eu literalmente ri quando ela disse isso porque pensei que ela estava brincando, mas o rosto dela estava sério. Eu estava tão exausta emocionalmente naquele momento e surtei com minha mãe perguntando a ela por que ela podia estar bem com isso de qualquer forma. Eu disse a ela que ela tinha criado uma filha completamente perdedora, que deixou o país para ver um sugar daddy em vez de simplesmente conseguir um trabalho para sustentar os seus filhos. Minha mãe, é claro, jogou todas as minhas palavras de volta na minha cara e defendeu minha irmã como ela sempre fez. E em um ponto, ela até disse que não importava quanto dinheiro eu tivesse ou quão bonita fosse minha casa, que eu sempre seria o patinho alterino em comparação com minha irmã, nascida feia e que eu morreria feia. Depois que ela disse isso, tive que me conter para não pegá-la pela camisa e jogá-la para fora da minha casa. Quando eu gritei para minha mãe sair da minha casa, ela gritou de volta que não ia a lugar nenhum. E quando eu tentei tirá-la do quarto, ela me empurrou com toda a força contra uma mesa de centro que tinha um dos meus vasos favoritos. Meu namorado tinha me dado de presente da última vez que ele nos visitou e era uma das minhas posses favoritas, mas depois que minha mãe me empurrou contra a mesa de centro, ele caiu no chão e se quebrou em vários pedacinhos. Olhar para o vaso destruído no chão me fez sentir tão quebrada e acho que eu tive um colapso mental completo e comecei a gritar e chorar para minha mãe sair da minha casa ou eu chamaria a polícia. Eu me sinto tão mal porque meus sobrinhos podiam definitivamente me ouvir do outro quarto, mas eu estava um caos naquele momento.
Tinha sido um dia tão longo e doloroso. Depois que finalmente consegui tirar minha mãe de casa, meus sobrinhos espiaram para fora do quarto e me perguntaram se estava tudo bem. Os olhos deles estavam tão abertos e eles pareciam tão nervosos e tristes que meu coração se partiu. Embora eu não conhecesse muito eles eram já o que tinham, e eram apenas crianças com uma mãe bagunçada, e eu senti muita pena deles naquele momento. Pedi comida para todos nós e os deixei assistir filmes e jogar videogame na minha sala até que eles desmaiassem tarde da noite. Quando finalmente consegui falar com ela, imediatamente comecei a gritar com ela por ter disturbado completamente minha vida e mencionei o conselho tutelar de novo. Minha irmã só me deu uma risada sinistra no telefone e me disse novamente que era a minha própria escolha, que eu podia cuidar dos filhos dela ou perder o meu trabalho. Em um ponto, ela sibilou que sabia que eu não era nada sem o meu trabalho e que eu voltaria a ser uma perdedora sem ele. Isso me atingiu bem no coração, porque era a pura verdade. Eu tinha meu diploma e um currículo sólido, mas eu realmente me identificava com o sucesso da minha carreira e eu faria tudo para não perdê-lo. Naquele momento, eu estava chorando e perguntando para minha irmã por que ela me odiava tanto e por que ela tinha abandonado seus filhos pequenos por um sugar daddy. Ela só disse que era o tipo de mulher que poderia ganhar milhões de um sugar daddy em 2 meses e que isso era algo com o qual eu nunca precisaria me preocupar. Acho que ela só estava tentando me derrubar e me fazer me sentir pequena naquele momento. Então eu simplesmente desisti e, honestamente, estava funcionando. Nós discutimos por um tempo, até que minha irmã literalmente desligou na minha cara depois de uma última ameaça de contatar meu trabalho. E eu simplesmente desabei em lágrimas novamente, percebendo que não tinha poder contra ela. Meus sobrinhos estavam lá embaixo assistindo um filme na sala, então eu tinha privacidade lá em cima e decidi ligar para o meu namorado. Eu não tive a chance de falar com ele desde que meus sobrinhos foram deixados na minha porta e acabei desabando e desabafando com ele sobre todos os detalhes da situação. Eu não consegui conter as lágrimas enquanto contava a ele sobre as ameaças da minha irmã e o desrespeito contínuo da minha mãe, e disse a ele como eu me sentia completamente presa pela minha irmã. Embora ele esteja do outro lado do planeta, meu namorado me fez sentir tão amado e apoiado e foi literalmente a única pessoa que estava do meu lado, e eu sou muito grata a ele. Ele disse que minha irmã estava potencialmente cometendo vários crimes ao abandonar seus filhos e me ameaçar com chantagem de carreira, e que eu precisava obter algumas evidências sólidas das ações dela. Ele sugeriu que eu contatasse minha irmã novamente e tentasse fazê-la repetir a ameaça sobre as falsas acusações médicas, mas dessa vez gravasse secretamente a conversa como prova. Meu namorado sabia do meu passado com minha irmã e minha mãe e apontou que minha irmã estava claramente desequilibrada e não ia demorar muito para minha irmã agir sobre essa ameaça e que eu deveria fazer tudo para me preparar. É claro que me assustou ouvir isso, mas ele estava 100% certo. Eu sabia que minha irmã era insana mais do que ninguém e decidi seguir o plano dele ainda que eu tivesse sentindo muito emocionalmente oprimida por tudo que estava acontecendo. Ainda assim, eu queria que meus sobrinhos se sentissem confortáveis e cuidados. Eu sabia o que era ser uma criança em um lar onde você não era desejada, e eu nunca quis fazer esses meninos inocentes, que eram meus parentes, se sentirem assim. Acabei descendo e jogando um videogame multiplayer com eles por um tempo e acabou sendo muito divertido. Eles ficaram tão surpresos quando eu sabia jogar jogos de tiro em primeira pessoa e eram tão fofos enquanto riam e gargalhavam enquanto me viam fazer ligações. Eu não esperava me conectar com eles depois de um fim de semana tão estressante, mas quando todos nós pedimos pizza juntos e fizemos uma competição para ver quem conseguia comer mais pedaços de pepperoni, percebi que honestamente amava os 2 meninos. Eles não eram nada como a mãe deles, embora eu soubesse que minha irmã não poderia ter sido uma ótima mãe. Eles eram super educados e, embora demorasse um pouco para eles saírem de suas conchas, eles eram 2 meninos muito doces e engraçados. Eles eram muito bons em arrumar as coisas depois de si mesmos e sempre diziam por favor e obrigado. Enquanto eu estava com meus sobrinhos até a tarde, percebi que ambos tinham buracos nas meias e as roupas do meu sobrinho mais velho pareciam um pouco pequenas para ele. Olhei o resto das roupas que minha irmã havia embalado para eles e percebi que todas eram velhas ou pequenas demais para os meninos. Novamente, não fiquei incrivelmente surpresa que minha irmã fosse uma mãe negligente e mesquinha e decidi levar meus sobrinhos ao shopping para alguns guarda-roupas novos. Quase chorei várias vezes durante aquela viagem ao shopping porque meus sobrinhos se soltaram completamente e estavam tão animados e felizes correndo pelo shopping. Como eu disse, lembro-me de como era ser uma criança negligenciada e eu só queria que eles sentissem que podiam ter o que quisessem e que eu estava lá para eles e queria fazê-los felizes. Então, sempre que passávamos por uma vitrine e eles queriam entrar em uma loja, nós entrávamos e eu continuava comprando o que eles queriam. Era impossível não fazer isso. Meu sobrinho mais novo estava sem os 2 dentes da frente e toda vez que ele me dava seu sorrisinho bobo e vazio, meu coração doía e eu tinha que comprar outro docinho
docinho ou brinquedo para ele. Eles saíram do shopping naquele dia com roupas novas que ficaram ótimas neles e os vestiram confortavelmente. E eu também comprei 2 Nintendo Switches para eles. Era tão difícil não mimá-los. Eu não tinha filhos e tinha muito dinheiro para comprar as pequenas coisas que eles queriam. Quando comprei os Switches para eles, ambos desabaram em lágrimas e me abraçaram, e percebi que o de 10 anos havia começado a chorar novamente durante nossa viagem para casa, e perguntei se ele estava bem. Ele me olhou através das lágrimas em seus olhos e me perguntou por que eu estava sendo tão legal com eles, e por que eles mereciam. Eu disse a ele que eles mereciam minha bondade porque eles também eram meus meninos, e que eles eram crianças, e só isso significava que eles mereciam ser felizes. Isso só pareceu fazê-lo chorar mais, e ele me disse que estava com raiva da mãe dele, por nos manter separados. Isso partiu meu coração, e eu disse a ele que sentia muito por não termos conseguido nos conhecer antes, mas que estava muito feliz que ele e o irmão dele estivessem aqui comigo agora, mesmo que eu não esperasse por isso. Fiz algumas perguntas a ele sobre como era a vida em casa, e foi exatamente como eu esperava. Meu sobrinho mais velho e o mais novo começaram lentamente a se abrir comigo sobre o quanto a mãe deles o tratava mal às vezes. Meu coração parecia se estilhaçar em 1 milhão de pedaços enquanto eu ouvia isso. Eu sabia que minha irmã e o pai do bebê eram pessoas horríveis que provavelmente estavam fazendo isso, mas era outra coisa ouvir diretamente da boca deles e ouvir a dor em suas vozes. Quando chegamos em casa, preparei um grande jantar para todos nós e eles jogaram em seus Switches juntos pelo resto da noite. Eu os deixei sozinhos na sala para ligar para minha irmã novamente no meu quarto, pronta para executar o plano que meu namorado havia me dado. Dessa vez, fiz o meu melhor para manter a calma e a compostura ao telefone, embora quisesse chamar minha irmã de todos os nomes do livro, e não foi difícil direcionar a conversa para a acusação médica. Assim que mencionei o conselho tutelar novamente, minha irmã surtou e jogou a ameaça na minha cara, insistindo que eu seria demitida por ser uma vadia louca em segredo, e dizendo que não se importava se eu estava realmente tomando minha medicação ou não, ninguém saberia se ela estava mentindo. Ela só continuava me dizendo que ninguém acreditaria numa vadia louca e doente como eu, e que eu não merecia meu emprego de qualquer maneira. Honestamente, acho que minha irmã poderia estar drogada durante essa ligação, porque ela parecia drogada e só continuava repetindo frases loucas. Depois que consegui o que eu precisava da ligação, desliguei na cara da minha irmã, enquanto ela continuava dizendo que eu não merecia nada nessa vida. Eu não merecia nada, de novo e de novo. Enfim, afastei as palavras dela da minha mente enquanto me certificava de que havia gravado toda a ligação com sucesso. Eu tinha minha irmã gravada em áudio, dizendo que ela faria falsas acusações médicas ao meu empregador. Percebi o quão genial meu namorado havia sido ao sugerir conseguir essa gravação, e comecei a me preparar emocionalmente para as consequências se minha irmã cumprisse a sua ameaça. Depois de conseguir a gravação, fiz o meu melhor para me acalmar e colocar meus sobrinhos para dormir. Na manhã seguinte, antes que eles acordassem, liguei para o conselho tutelar assim que a linha abriu e relatei toda a situação. Expliquei como minha irmã havia abandonado seus filhos e como éramos completamente estranhos. Eu até fui tão longe ao ponto de dizer que ela não apenas os abandonou, mas os deixou aqui sob pretextos completamente falsos e então usou manipulação e coerção para me forçar a cuidar deles. Fiquei surpresa que o conselho tutelar foi realmente bastante alpuyal e compartilhei a gravação com eles. O agente com que eu falei levou um momento para ouvir a gravação e disse que estava claro que minha irmã estava usando chantagem para negligenciar seus filhos e estava certamente cometendo uma série de crimes. O agente me informou que eles abririam uma investigação imediatamente e que minha irmã seria contatada o mais rápido possível. Eu estava tremendo depois da ligação e tentei me descontrair o melhor que pude, e passei o resto do dia com meus sobrinhos relaxando e me conectando com eles. Minha mãe acabou me ligando no dia seguinte e eu realmente não tenho ideia por que eu atendi. Acho que eu ainda estava tão desorientada e emocionalmente vulnerável e acabei entrando em outra grande briga com ela por telefone. Deixei escapar para ela que eu tinha ligado para o conselho tutelar e que minha irmã finalmente ia pagar pela maneira como ela me tratava. E minha mãe desligou assim que eu disse isso. Serei honesta, eu estava tremendo depois dessas ligações. Fazer a ligação para o conselho tutelar foi tão estressante e então brigar com minha irmã por telefone e contar para ela sobre o conselho tutelar parecia um grande erro. Eu não me arrependi de ligar para o conselho tutelar, mas eu sabia que minha irmã ia fazer qualquer coisa para proteger minha irmã e que ela não se importava com a segurança dos meus sobrinhos, assim como minha irmã. Tudo que eu realmente sabia sobre minha mãe era que ela me odiava e que ela amava minha irmã, e eu estava certeza do que aconteceria a seguir. Não
havia absolutamente nenhuma maneira da minha irmã não contatar imediatamente a minha mãe depois de descobrir que eu havia contatado o conselho tutelar e tentar colocar ela 2 passos à minha frente. Eu tava certeza de que ela tinha desligado o telefone na minha cara para ligar para minha irmã imediatamente, e não havia como minha irmã não saber sobre eu ligar para o conselho tutelar no dia seguinte. Tive uma noite insone e na manhã seguinte, quando cheguei ao trabalho, minha recepcionista me informou que meu supervisor havia agendado uma reunião comigo antes do almoço, o que significava que era urgente. Por mais nervosa que eu estivesse para saber sobre essa reunião improvisada, eu sabia que estava por vir. E como eu disse, eu sabia que minha irmã era louca. E estava claro que tudo que ela queria fazer era arruinar minha vida. Sentei na reunião e estalei os nós dos dedos para tentar aliviar a tensão que eu estava sentindo. Meus 2 supervisores estavam lá e também um superior que eu nunca tinha conhecido antes. Todos eles estavam me olhando com suspeita nos olhos e eu me senti como um inseto sobre um microscópio. Com certeza, eles me explicaram que haviam sido contatados por uma fonte confiável dentro da minha família e foram informados que eu estava potencialmente sem medicação para uma doença mental grave. Eles até me disseram que haviam recebido detalhes extremos sobre surtos mentais passados que eu tinha e estavam preocupados com a possibilidade de eu ter um surto psicótico no escritório, mas nem eles, nem minha irmã sabiam quão preparada eu estava para essa reunião hoje. É claro que eu sabia que minha irmã cumpriria sua ameaça. Ela sempre me odiou e ser capaz de me roubar minha posição bem remunerada seria o maior vá se ferrar para sua irmãzinha feia, e eu sabia que ela não hesitaria em fazê-lo, mas ela se deleitaria se eu não estivesse cuidando dos sobrinhos dela. Mesmo que eu não tivesse ligado para o conselho tutelar, tenho certeza de que ela teria usado isso contra mim e continuado me chantageando para fazer o que ela quisesse para ela. Então, de certa forma, eu estava feliz em lidar com isso e tirar a porcaria da minha irmã do caminho. Peguei minha pasta e dei a todos os supervisores uma cópia da carta do meu médico, bem como a documentação anexa que provava que eu estava seguindo diligentemente meu regime de medicação. Havia provas de quase 5 anos de que eu nunca havia perdido uma data de retirada de receita e que minha medicação havia sido regular, assim como meus humores. Eu tinha verificação não apenas do meu médico de atenção primária, mas também do meu terapeuta e do meu psiquiatra. Dei aos meus supervisores uma explicação informativa mais concisa sobre os problemas dentro da minha família e as próprias lutas de saúde mental da minha irmã e os informei que as alegações eram completamente infundadas e que eles poderiam ter certeza da minha estabilidade com base em toda a papelada médica que eu estava fornecendo para eles. Meus supervisores levaram um tempo para examinar toda a papelada, mas assim que viram que eu tinha evidências médicas de vários médicos, eles pareceram completamente satisfeitos e até me pediram desculpas pelo inconveniente de me chamar para esta reunião e explicaram que eles apenas tinham a responsabilidade de fazer sua devida diligência antes de encerrar este assunto. Meu supervisor até aproveitou a oportunidade da reunião para me parabenizar pelo trimestre de sucesso que eu acabara de ter e se gabou do meu desempenho para os outros supervisores, o que me fez parecer excelente. Eu literalmente saí da reunião rindo por causa de como tudo tinha corrido bem, apesar do motivo, e pensei em como o plano idiota da minha irmã havia saído pela culatra. Mal conseguia me concentrar no trabalho pelo resto do dia, porque continuava vendo os rostos dos meus sobrinhos na minha cabeça toda vez que fechava os olhos e não pensava em mais nada, além de ter certeza de que eles estavam bem. Eu pensei mais na minha mãe e porque ela sempre dava desculpas após desculpas para minha irmã e como isso havia permitido que ela crescesse e se tornasse uma pessoa realmente má. Eu até me peguei pensando na viagem da minha irmã, imaginando que tipo de coisas ela havia feito lá, se ela realmente tinha um sugar daddy e quanto ele havia pago para ela. Perguntei-me se o dinheiro que ela havia ganhado na viagem valia realmente a pena. Eu até me peguei pensando em como seria se fosse só eu e os meus sobrinhos. Eu tinha espaço para eles, e agora eu definitivamente tinha espaço no meu coração também, por eles também. Quanto mais eu pensava nisso, mais eu queria esse resultado. Minha irmã fora da cena, e só eu e os meus sobrinhos. Eu poderia dar a eles tudo que a minha irmã não podia, e se eu e minha irmã acabássemos de frente para um juiz numa batalha pela custódia dos meus sobrinhos, o juiz estaria olhando para uma mulher com o sugar daddy no exterior e outra com vários diplomas e um escritório na cobertura. Tentei pensar em coisas positivas, mas ansiedades escuras aleatórias sobre a segurança dos meus sobrinhos continuavam vazando em minha mente. Eu perguntei-me se o homem gigante que ela havia trazido para minha casa era o sugar daddy dela,
Eu perguntei-me se ele estava com os meus sobrinhos. Eu havia ficado apenas deitada no meu sofá, olhando para o teto, pensando demais, sem perceber quanto tempo tinha passado, quando finalmente recebi uma ligação da delegacia de polícia. Eles estavam procurando pelo Suburban em que minha irmã havia saído por horas e finalmente os encontraram. O policial que me ligou de volta era o mesmo que antes e continuou a ser muito útil e compartilhou muitos detalhes comigo. Ele me disse que tinham 3 carros de polícia na cena quando foram parar o SUV preto, já que sabiam que o homem já havia sido violento naquela manhã. Com certeza, mesmo com armas apontadas para ele, o homem correu para frente e tentou atacar um oficial e acabou sendo atingido na coxa. Ele tinha socado 2 oficiais na cabeça e dado um olho preto a uma oficial. Minha irmã também tinha atacado fisicamente o oficial que tentou algemá-la inicialmente. Eu tentei imaginar minha irmã insana e o homem gigante lutando fisicamente contra um grupo de policiais no acostamento da rodovia. Não conseguia acreditar que algo assim estava realmente acontecendo na minha família e eu não estava apenas assistindo na TV ou algo assim. Eu ainda estava atônita com tudo que o policial tinha compartilhado comigo sobre a prisão da minha irmã quando ele começou a me dizer que minha irmã realmente queria falar comigo. Não acreditava nos meus ouvidos e ele confirmou que minha irmã tinha certeza de que queria usar sua única ligação comigo. Perguntei ao oficial se ele achava que eu estava pedindo dinheiro para fiança e ele foi honesto e disse que sim, era sobre isso que ela estava gritando. Eu disse ao oficial que nem atenderia a ligação dela e que ela podia apodrecer lá por tudo que me importasse. O oficial acabou me dando uma risada compreensiva e eu finalmente terminei a ligação sem falar com minha irmã. Foi uma bagunça completa. Embora minha irmã estivesse finalmente atrás das grades onde ela pertencia, descobri que meus sobrinhos estavam sob a proteção do Conselho Tutelar e, embora estivessem seguros, eu estava muito preocupada. Eu também só tinha uma semana até minha viagem para a Austrália e, se eu não fosse, perderia milhares e milhares de dólares em reservas. Além disso, como mencionei anteriormente, se eu cancelasse essa viagem, pareceria extremamente desrespeitoso com a família do meu namorado, antes mesmo de ter a chance de conhecê-los. Eu planejava me casar com o meu namorado um dia, e a última coisa que eu queria era dar uma má primeira impressão à família dele se eu fosse fazer parte da vida deles para sempre. Liguei para o Conselho Tutelar para verificar meus sobrinhos e apenas perguntei se poderia falar com eles, mas eles não me deixaram. Tentei explicar a eles que eu era da família e uma das poucas pessoas mentalmente estáveis que eles tinham, mas eles não se importaram. Eu estava lidando com um departamento diferente do que eu havia contatado antes, e eles eram implacáveis. Naquele momento, eu estava completamente exausta emocionalmente e havia oficialmente ficado sem opções. Passei o resto da semana tentando o meu melhor para me preparar para minha viagem, enquanto continuava a chorar aleatoriamente ao me lembrar dos meus sobrinhos e pensar onde eles poderiam estar. Eu me senti tão mal porque meu namorado e eu estávamos tão animados para essa viagem por tanto tempo e agora ela finalmente estava aqui e eu estava completamente distraída e cheia de ansiedade. Todas as nossas conversas durante a semana que antecedeu meu voo acabaram sendo sobre o quão nervosa e tensa eu estava me sentindo, embora meu namorado fosse incrivelmente gentil e solidário como sempre. Eu estava tão brava com minha irmã por como ela havia tratado seus sobrinhos e a mim, e não conseguia acreditar o quão perturbada minha vida havia se tornado por causa da única escolha da minha irmã de ir visitar seu estúpido sugar daddy. Eu estava tão grata por meu trabalho ter sido compreensível, mas apenas pensar em como minha irmã havia sido tão rápida em tentar me demitir me fez sentir tão traída e desconfiada de qualquer pessoa da minha família. Até meu pai estava em algum lugar e não se envolvendo em todo esse drama, quando ele certamente estava ciente de tudo isso. Ele era sem espinha dorsal, assim como minha mãe inútil. Minha mãe nem se importava com seus netos. Ela havia permitido as escolhas idiotas da minha irmã e isso havia levado seus netos à custódia de estranhos. Eu estava sentada no bar do aeroporto no dia do meu voo para a Austrália, com 2 coquetéis, quando comecei a olhar algumas fotos dos meus sobrinhos que eu havia tirado enquanto eles estavam comigo. Havíamos tirado essas fotos bobas de cabine de fotos no shopping, todos juntos, e eu não pude deixar de começar a chorar novamente por quanto eu os amava e sentia falta deles. Decidi que essa seria a última vez que choraria até pousar de volta na América e disse a mim mesma que realmente precisava tentar o meu melhor para aproveitar o tempo com meu namorado e sua família. Eu também tinha uma vida e não podia deixar minha irmã arruinar meu tempo, mesmo do outro lado do mundo. Meu tempo na Austrália acabou sendo incrível. Eu não via meu namorado há meses e quando ele correu para mim no aeroporto e me pegou no estilo princesa, senti meu coração explodir de felicidade. Eu havia passado por tanta coisa nas últimas semanas e apenas estar de volta nos
braços do meu namorado, que era tão caloroso e carinhoso comigo, me fez sentir tão curada e ele passou cada momento da viagem me mimando. Conheci a família dele, foi excelente e eu me dei bem com os dois pais dele assim que fui apresentada. Eles se revelaram pessoas muito divertidas e ativas e fizemos muitos passeios juntos, onde eles me levaram às suas caminhadas favoritas na natureza em sua área. Em um ponto, meu namorado me levou para uma caminhada, apenas nós dois, para sua cachoeira secreta favorita e nós nadamos nus juntos e apenas nadamos, rimos e nos beijamos por horas. Foi um dos dias mais românticos da minha vida e eu não conseguia acreditar o quão perfeitamente a viagem havia corrido, embora eu estivesse tão preocupada antes de partir. Mas é claro, quando cheguei em casa, o pesadelo com minha irmã recomeçou. Decidi ir à delegacia de polícia local alguns dias depois de pousar de volta nos Estados Unidos para apresentar queixa oficialmente não só contra minha irmã, mas também contra minha mãe por arrombar minha casa. Eles fizeram aquele homem literalmente me pegar e me jogar de lado para que eles pudessem invadir minha casa. E eu não ia deixar isso passar. Quando fui registrar a queixa, soube que a investigação do Conselho Tutelar contra minha irmã estava em andamento. E eu fiquei um pouco frustrada em saber que eles ainda não tinham encontrado nada conclusivo. Se eles apenas tivessem falado com os meus sobrinhos, teriam entendido o que eles haviam passado. Além disso, minha irmã havia literalmente sido presa com um cara que havia atacado vários policiais. Então eu não via como isso provava que ela era claramente uma mãe incapaz para os meus sobrinhos. Saí da delegacia naquele dia contente que as acusações tinham sido apresentadas contra a minha família, mas incrivelmente frustrada ao saber que a investigação do Conselho Tutelar ainda não tinha se resolvido. Eu apenas continuava me preocupando com a segurança dos meus sobrinhos e sabia que eles estarem com estranhos não podia ter sido bom para eles, mesmo que fosse melhor do que estar com minha irmã. Eu também não conseguia parar de pensar em como minha irmã havia arrastado eles para fora da minha casa naquela manhã, sem deixá-los pegarem nenhuma das suas coisas. Meu sobrinho mais novo tinha esse pequeno cachorrinho de pelúcia que ele levava literalmente para todos os lugares. Eu estava dormindo com ele desde que minha irmã havia levado os meus sobrinhos naquele dia, e algumas manhãs me dava vontade de chorar, só de acordar e ver aquele cachorrinho de pelúcia me olhando de volta. Como eu disse, minha irmã nem deixou que eles calçassem os sapatos. Os pobres meninos provavelmente estavam tão desorientados e se sentiam tão perdidos e abandonados, e eu só queria consertar as coisas para eles, mas eu sentia que não tinha poder até que o Conselho Tutelar finalmente tomasse uma decisão. Cerca de um mês após a prisão da minha irmã, depois de ligar para o Conselho Tutelar todos os dias e exigir atualizações sobre o caso dela, eles finalmente chegaram a uma conclusão. Eles tomaram a decisão de remover oficialmente meus dois sobrinhos da custódia da minha irmã e colocá-los sob proteção. Quando o agente do Conselho Tutelar me explicou isso pela primeira vez, eu fiquei irritada. Perguntei a ele para explicar como isso era diferente do que estava acontecendo, e eles disseram que agora significava que minha irmã não só seria levada ao tribunal, mas ela teria que ir ao tribunal se quisesse a custódia de seus filhos de volta alguma vez. Perguntei ao agente do Conselho Tutelar se era provável que ela ganhasse se tentasse obter a custódia de volta, e o agente do Conselho Tutelar me disse que dependia se algum outro parente mais adequado aparecesse no tribunal e pedisse a custódia dos meus sobrinhos. Eu soube imediatamente que era isso que eu ia fazer, e abri um processo judicial separado em um esforço para tentar ganhar a custódia dos meus sobrinhos. Eu não me importava o quanto tempo levaria, não me importava o quão caras seriam as férias legais, e optei por contratar o melhor advogado que eu pudesse pagar para trabalhar no meu caso de custódia, já que eu sabia que era uma das batalhas legais mais difíceis que você podia entrar. Mas antes mesmo de que o caso de custódia começasse, o caso que eu tinha contra minha irmã por arrombar e invadir minha casa foi o primeiro a começar. Eu sei que algumas pessoas podem me julgar por levar minha própria irmã ao tribunal, mas eu literalmente teria brigado com ela em um estacionamento do Wendy's naquele momento. Mas eu imaginei que devia seguir a lei se eu quisesse a custódia dos meus sobrinhos no final do dia. Esse era meu único objetivo em tudo isso. Eu só queria minha irmã fora do caminho e meus sobrinhos de volta para mim. No primeiro dia do nosso tribunal, vi minha irmã no tribunal e foi a primeira vez que nos vimos desde o dia em que ela invadiu minha casa e deixou o homem me atacar. A última interação que eu e ela tivemos foi eu olhando para ela e ela cuspir uma enorme gota de cuspido diretamente no meu rosto. Então era justo dizer que nenhuma de nós estava animada para ver a outra. Bem, o julgamento começou e eventualmente o juiz mencionou que eu havia entrado com uma ação de custódia contra ela para custódia total dos meus sobrinhos. Eu acho que o defensor público da minha irmã não havia informado ela antes e ela estava descobrindo pela primeira vez no tribunal naquele dia. Bem,
Minha irmã não era muito de reagir bem a más notícias, e depois que o juiz escampou a notícia sobre as minhas acusações de custódia contra ela, minha irmã simplesmente surtou. Apesar de estarmos no meio de um tribunal, minha irmã lentamente inclinou o corpo dela na minha direção, gritou o meu nome e então saltou por cima de mim como uma hiena enlouquecida. Ela estava me arranhando e tentando arrancar pedaços do meu cabelo. Não demorou muito para o oficial de justiça vir e me tirar de cima dela, mas ela conseguiu morder com extrema força no meu antebraço antes que ele a alcançasse. Foi uma das dores mais fortes que já senti na vida e a mordida parecia feia e acabou infectando. Tudo isso aconteceu bem na frente do juiz, e eu, assim que tudo se acalmou, eu soube que minha irmã havia selado todo o seu destino. Demorou meses, quase 2 anos na verdade, para que todas as acusações criminais contra minha irmã fossem aprovadas e para que ela finalmente fosse presa para sempre. Ela estava cumprindo uma sentença de prisão perpétua, graças a todos os seus crimes empilhados uns em cima dos outros, e não havia como ela ver a luz do dia tão cedo, já que as chances de apelação dela eram tão ruins. Eu nunca retirei as acusações de arrombar e invadir minha casa, e a única maneira de minha mãe conseguir ficar fora da prisão foi testemunhando contra minha irmã no tribunal e a jogando para debaixo do ônibus. Eu não acho que eu já senti uma satisfação tão suate quanto ver minha mãe culpar minha irmã por tudo o que havia acontecido enquanto chorava suas habituais lágrimas de crocodilo. Eu não conseguia acreditar que minha mãe estava finalmente traindo a filha perfeita e de ouro dela, embora isso tivesse levado uma vida inteira, bem como a ajuda do governo. Eu soube naquele dia, olhando para minha mãe no banco das testemunhas, que era a última vez que eu ia vê-la. Era a última vez que eu queria vê-la. Eu já tinha visto bastante dela e da minha irmã por uma vida, e eu estava farta da toxicidade constante delas. Minha irmã havia transformado minha vida em uma batalha legal interminável, e eu só queria ter uma vida diária normal de